Estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Macaé com o vereador Igor Sardinha para poder falarmos sobre as chuvas que tiveram em Macaé no dia 1º e 2 de dezembro. E obrigado, vereador, por nos acolher aqui. E eu gostaria de saber do senhor se tem sido tomado algumas providências para que isso não aconteça no futuro. Primeiro, agradecer a vocês o espaço, a oportunidade. Eu acredito que hoje toda a sociedade macaense está mobilizada, não só o poder público, mas todos estão mobilizados para dar o tratamento, para tentar diminuir, atenuar o sofrimento de todas essas famílias aí desabrigadas, famílias convivendo com vítimas, com morte. Eu acredito que todos hoje estão mobilizados, mas o que é importante é que o que aconteceu, essa catástrofe que aconteceu com vítima, ela mais uma vez que ela sirva de lição. Acredito que não precisava disso para que a gente fizesse essa reflexão, já foram tantos capítulos ruins da história do nosso país, a gente vendo essas questões de deslizamento, de tragédias, de morte, a gente já poderia ter aprendido com tudo isso, mas momentos como esse, mais uma vez, servem para a gente botar a mão na consciência e entender a importância de se realizar ações e políticas públicas que impeçam esses momentos tão chocantes. A gente tem que solicitar, nós aqui enquanto Câmara de Vereadores, eu enquanto mandatário do Poder Legislativo, que não me cabe executar as políticas, mas me cabe fiscalizar o Executivo e cobrar providências. Providências não só no que diz respeito a medidas prevenção, que é uma política que a gente pede de remoção dessas pessoas de local de risco, que a gente tenha cada vez mais ações que venham a construir unidades habitacionais, porque para você tirar a pessoa de um local, você tem que levá-la para outro, e que lá naquela unidade habitacional tenha todos os serviços públicos, seja estruturado, porque senão ninguém vai querer sair da sua casa para um local que não tenha isso. Então que seja feita uma política habitacional correta, contundente, que você tenha depois um acompanhamento diário de se aquela área que foi desocupada não vai voltar a ser ocupada, porque senão você vai enxugar gelo. Às vezes aqui em Macaé você retira, leva para um local, mas você não faz o acompanhamento. Um mês depois aquilo já está ocupado novamente e você está ali com o mesmo problema. Então essas são ações que você tem que, a médio e longo prazo, fazer. Como também as questões de macrodrenagem. Você tem uma cidade que cresceu de forma avassaladora nos últimos anos e que por muito tempo não teve política de macrodrenagem. Aquela política debaixo da terra que faz com que a água escoa, que tenha o processo de sucção dessa água. Isso tem que continuar sendo feito. O município de Macaé não pode parar em momento nenhum. Além das ações reativas, porque aquela quantidade de água, quando cai, independente do momento, independente do dever de casa que esteja sendo feito, contratempos e problemas vão acontecer. Mas aí os seus órgãos têm que estar preparados para você agir e dar resposta. Nós temos hoje uma defesa civil no município, composta por homens altamente dedicados, mas que hoje ela não tem condição de trabalho. Eles têm, os veículos deles vão quebrando, não tem manutenção. Quando aconteceu a tragédia, eles tinham um carro. E aí tendo que solicitar, o setor de postura, me empresta um carro agora porque o bicho está pegando, me empresta agora a Secretaria de Meio Ambiente, me empresta outro carro, porque não tinha havido manutenção nos seus veículos. As bombas de sucção, tão importante nesse momento, nós, enquanto mandato, recebemos uma denúncia, fomos verificar. Tinham 3 bombas de sucção, ainda estão lá, no pátio da Secretaria de Obras. Nós oficiamos o poder público para entender por que essas bombas não estão na rua. Se elas estão funcionando, elas têm que ir imediatamente. Se não estão, porque estão estragadas, por que não foi feito um processo de manutenção? Já que somos sabedores de que, nesse momento do ano especialmente, acontecem essas chuvas muito fortes. Então, assim, não foi... a gente não sabe o dia que vai cair essa chuva, mas a gente sabe o período, a gente tem que estar prevenido. Então, acho que são essas questões que a gente aqui, enquanto legislador, a gente tem que estar cobrando,
propondo e fazendo mais do que nunca o nosso papel de fiscalizador, acompanhando as ações agora das pessoas desabrigadas, pedindo à população para fazer as suas doações, porque pessoas precisam de tudo isso, enfim. Eu acho que esse é o nosso papel e é isso que eu vou estar fazendo nesse momento. Falando sobre as doações agora, vereador, a cidade de Macaé é uma cidade que recebe tanto em relação ao royalties. O senhor acha que há essa necessidade de doação, de questão da população? Claro que como cidadão, eu me proponho a ajudar, me proponho a doar também, mas é onde a gente fica pensando assim, como é que uma cidade de Macaé já não tem a infraestrutura que era para ter, e agora a prefeitura vem nos pedir doações para nós poder ajudarmos a família de desabrigados, que é uma coisa que a cidade já era para ter, igual o senhor falou, ter se precavindo ao longo do tempo. O que o senhor vê em relação a isso? Olha, eu acredito que nesses momentos de tragédia, eu acredito que nunca é demais você tentar mobilizar a população. Eu acredito que a própria população, mesmo quando o poder público não pede, o que tem de pessoas que acionam a gente e falam, eu quero ajudar, para onde que eu levo? Pessoas de forma espontânea. E aí eu acredito que você não pode prescindir de nenhuma ajuda. Então acredito que nesses momentos, quem puder ajudar, independente da capacidade da prefeitura, que nós vamos cobrar, a prefeitura tem capacidade, nós vamos cumprir essa parte, nós enquanto parlamentares, de cobrar que ela faça tudo que ela tem condição de fazer e tem obrigação de fazer. Mas acredito que a população, querendo ali exercer o seu papel de cidadã, de sendo solidária, querendo ajudar, o poder público tem que estar também disponível e preparado para receber essas doações. Então eu acredito que é dessa forma que tem que caminhar as coisas e a população está respondendo. Todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo participar e cada vez mais pessoas ajudando, cada vez mais o poder público fazendo a sua parte. A população vai sofrer menos, vai ter solução com a maneira mais rápida. Então acredito que é esse o caminho. Então, a gente acompanhou ali na sessão da Câmara agora que vários vereadores vêm, né, desde o início do ano, falando sobre essa época, né, de problemas e tal. E por que não foi tomada até hoje, igual o senhor falou, esse momento, a prevenção, né? O melhor remédio é se prevenir. Por que não foi tomado isso até o momento? Olha, essa pergunta é uma pergunta que a gente também faz, porque é como a gente estava aqui explicando. O papel da Câmara de Vereadores é você legislar e é você fiscalizar. Então a gente cobra as ações do poder público municipal nas mais variados setores e eu que sou um vereador de oposição ao governo, mais do que ninguém. E tenho essa dificuldade, todos os vereadores que falaram, que colocaram as suas angústias por não terem as suas ações, os seus requerimentos, as suas indicações realizadas, são vereadores da base do governo. Eu que então não sou da base do governo, sou um vereador de oposição, tenho mais dificuldades ainda de promover esse diálogo. Eu acredito que tem que haver uma separação muito grande do que é política eleitoral e do que é política pública. Deixa para fazer a disputa eleitoral no momento das eleições. Agora aqui, vamos fazer discussão da política pública. Se aquela cobrança, se aquela sugestão do vereador é uma sugestão e uma cobrança pertinente, importante, não tem que se olhar a coloração partidária, não tem que olhar se é A, se é B, se é oposição, não tem que colocar a picuinha política acima de tudo. Tem que pegar, absorver tudo que foi dito e fazer. Porque quando acontece o problema, a gente começa a promover discussões como essa. Será que lá atrás, se fosse tudo que tivesse sido cobrado, tivesse sido feito, essa tragédia ia ter acontecido? Foram o que os vereadores disseram aqui hoje, que eu corroboro. Corroboro porque é o que eu falei, é uma tragédia anunciada. E estamos só no início do mês de dezembro. Teremos aí todo um verão pela frente, onde mais chuvas torrenciais vão cair no município. As políticas de médio a longo prazo, a gente não vai conseguir ver surtindo efeito para esse verão.
Temos que começar, mas não vão surtir efeito. Mas as medidas reativas da limpeza dos bueiros, dos canais, das bombas funcionando, dos carros da Defesa Civil funcionando, isso a gente precisa o quanto antes para evitar que nas próximas chuvas que ainda vão cair esse ano, que a gente veja mais notícias como essa acontecendo. Tá ok, muito obrigado, vereador. Então, eu gostaria de agradecer aqui ao vereador Igor Sardinha e por estar participando do programa Ponto de Vista com a gente. E o senhor tem alguma coisa a deixar, algum ponto, o senhor quer especificar mais claro para a população de Macaé? Eu queria, além de agradecer mais uma vez a oportunidade, reforçar aqui mais uma cobrança que tem alguma relação com as questões das chuvas também, que exatamente no dia da tragédia foi o dia que foi dado início à execução do novo modelo de política adotada do Macaé rotativo, do estacionamento rotativo. E nós fizemos uma cobrança aqui no plenário, vamos apresentar um requerimento à prefeitura que seja dada uma anistia a todas as multas que ontem já foram aplicadas a todos os veículos que estacionaram os seus veículos no centro da cidade, na área que abrange o Macaé rotativo, porque ontem foi um dia que a cidade estava de cabeça para baixo, os comerciantes do centro tirando na sua grande maioria águas de dentro do seu estabelecimento ou de suas casas para quem mora ali, sem condição das vezes ir no local inundado para tirar o seu veículo, e estavam lá os agentes da prefeitura de uma maneira totalmente insensível, aplicando as multas. E não é problema de justiça seja feita, não é problema do agente, é problema da orientação governamental de cima para que se aplique. E eu acho que foi uma insensibilidade gritante. Eu acredito que seja fundamental que seja anistiada as multas dadas, que dê até um prazo maior agora que essa cidade está se reorganizando, para que se comece a coisa direito, numa situação que a população possa realmente chegar e participar de uma maneira tranquila. Porque desse jeito foi uma situação completamente atípica, que é uma injustiça a aplicabilidade dessas multas. Então, para reforçar esse apelo aí, para que o governo anistie essas multas dadas nesse dia tão triste, que a cidade estava vivendo um momento tão turbulento. Nós vamos correr atrás disso aí para a gente poder dar uma resposta para o senhor e para a população macaense também. Mais uma vez, muito obrigado, vereador, e a gente vai estar aí sempre contando com o senhor aí em tudo aí, tá bom? Obrigado. Muito obrigado. E esse foi o programa Ponto de Vista de hoje. Falamos com o vereador Igor Sardinha, falando sobre a chuva que aconteceu no dia 1º e 2 de dezembro e alagamento da cidade de Macaé. E você, qual o seu ponto de vista?